Cadê o patrocínio Master do Corinthians? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a essa pergunta, fala sobre mais uma derrota em campo e as negociações com o Balotelli. Bora te atualizar também sobre o Palmeiras que prevê receitas acima de R$ 1 bilhão em 2024 e 2025, caminho livre para a contratação de Gabigol. Bora te atualizar também sobre a quarta-feira especial pro torcedor vascaíno. Já Cruzeiro e Bahia quebraram uma sina e conseguiram vencer fora de casa, resultados super importantes. Quero falar também sobre Eduardo Cudê, que não é mais técnico do Internacional. James Rodrigues, ele tem proposta do Atlético de Madrid? Pode voltar ao São Paulo? Tem as últimas no mercado, bastidores, finanças, Flamengo com casa cheia e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Real, o site que te dá o maior bônus do mercado até R$800. Bora colocar na tela jogos do Campeonato Brasileiro dessa quinta-feira com os meus palpites para te ajudar a se consagrar. Tem Palmeiras e Atlético Goianiense, o Palmeiras é bem favorito. Flamengo e Fortaleza, o Flamengo é favorito. Para completar, Criciúma e Fluminense. Vou na vitória do Criciúma, ainda acho que pode dar empate entre Atlético Mineiro e São Paulo. E você é bom de palpite? Vem se divertir comigo na Aposta Real e aproveitar esse bônus que pode chegar até R$800. Para participar é fácil. Clique no link que está no comentário fixo, faz o cadastro e utiliza o código CNICOLA, tudo junto em maiúsculo, como eu estou mostrando na tela, para ter direito a esse bônus de boas-vindas. Combinado? Bora fazer sua fezinha na Aposta Real. Lembrando, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Bora começar o vídeo para falar sobre o Botafogo, mais especificamente sobre Felipe Sampaio, que acaba de voltar do empréstimo do Molenbeek, time da Bélgica que pertence a John Textor. A tendência é que ele não seja aproveitado no Botafogo, mas há várias sondagens. São 3 clubes portugueses interessados, um da Rússia, outro de Dubai e mais um da China. Definição pode acontecer nos próximos dias. Não se descarta também a possibilidade de eventuais interessados no futebol brasileiro. Bora falar agora sobre o Flamengo, que espera 55 mil pessoas para a partida contra o Fortaleza, noite dessa quinta-feira, no Maracanã. Última parcial divulgada e já haviam sido vendidos mais de 45 mil ingressos. Quero contar também que cerca de 100 torcedores do Atlético Mineiro protestaram na frente da sede do clube na noite dessa quarta-feira por vários motivos, entre eles a péssima fase do time. O Galo, que ainda negocia com o Fausto Vera e espera anunciar a contratação do volante corintiano no máximo até o fim de semana. Para completar, preciso te atualizar sobre o Braga de Portugal, que vai à FIFA para cobrar John Textor. Tudo porque o dono da SAF do Botafogo ainda não fez o pagamento da multa de Arthur Jorge, técnico botafoguense que faz enorme sucesso. A multa era de 850 mil euros ou quase 5 milhões de reais e até agora nada foi pago. Bora mudar de assunto e falar sobre James Rodrigues, que mais uma vez decidiu em campo e tem sido especulado como um possível reforço do Atlético de Madrid, operação de 5 milhões de euros. O que há de verdade nessa história? Primeiro, conversei com o pessoal do São Paulo e todos me garantiram que não há nenhuma proposta do clube espanhol. Aí eu quero fazer uma pergunta para vocês. Por mais que o James esteja arrebentando na Copa América, foi dele a assistência do gol do Lerma que colocou a Colômbia na final da Copa América, vitória por 1-0 contra o Uruguai na noite dessa quarta-feira. Vocês lembram quem é o técnico do Atlético de Madrid, certo? Diego Simeone, aquele cara que exige intensidade total, marcação o tempo inteiro, time extremamente defensivo. Alguém acha que o James Rodrigues, que não consegue treinar por 2 dias seguidos no São Paulo, vai ter a intensidade para jogar no Atlético de Madrid? Quero fazer mais uma pergunta. Por que o Atlético de Madrid pagaria 5 milhões de euros ao São Paulo pelo James, se o tricolor já deixou bem claro que topa negociá-lo de graça? O que o São Paulo quer é se livrar do salário de 1,5 milhão de reais por mês. Então, essa história de James no Atlético de Madrid me parece aquela de Lucas Paquetá jogando no Flamengo. Desde o princípio eu disse que não havia nenhuma chance disso acontecer. Setoristas do Fla ainda por algum tempo bancaram essa possibilidade e depois acabaram por descartá-la. Só para completar em relação a James e São Paulo, o tricolor chegou a dever pro colombiano cerca de 10 milhões de reais.
Essa grana se referia ao pagamento pelo prêmio pela assinatura do contrato que não vinha sendo quitado. São Paulo chegou a um acordo com o Rames para o parcelamento dessa dívida que está sendo pago de forma regular desde esse acordo. Então existe uma dívida, essa dívida foi reparcelada e está sendo acrescida no salário do atleta. Bora falar agora sobre Eduardo Cudê, que não é mais técnico do Internacional. Ele entregou o seu cargo, ainda tentaram convencê-lo a ficar depois da derrota por 2-1 para o Juventude na noite dessa quarta-feira, em partida da Copa do Brasil, jogo de ida da terceira fase. O jogo aconteceu no Beira-Rio e o Internacional perdeu por 2-1, vai precisar vencer em Caxias do Sul nesse final de semana para tentar vaga na quarta fase, que equivale à oitava de final. O Cudê, depois da partida, disse que queria ir embora, alguns atletas ainda tentaram convencê-lo do contrário, não rolou e ele não é mais comandante do Internacional, passagem bastante ruim, outra vez marcada pela falta de títulos no Colorado. André Jardine, treinador brasileiro que está no América do México, seria o nome dos sonhos, mas já dá para dizer que essa chance é nenhuma. O América tem a intenção de fazer do André Jardine uma das referências do futebol mexicano. O principal risco hoje para o América é perder o Jardine para a seleção mexicana. Outro que fracassou na noite dessa quarta-feira foi o Grêmio. Renato Gaúcho continua como técnico, mas o time perdeu mais uma vez. Agora a derrota por 2-0 para o Cruzeiro em Caxias do Sul. São 6 derrotas nas últimas 9 partidas no Campeonato Brasileiro. O Grêmio é o 18º colocado com só 11 pontos conquistados em 14 rodadas. O Renato foi perguntado sobre a sua continuidade, ele assegurou que fica e que vai tirar o Grêmio dessa situação. Bora falar agora sobre o lanterna do Campeonato Brasileiro. O Fluminense deve anunciar nos próximos dias a venda do volante André, que já foi da seleção brasileira. Ele tem proposta oficial do Fulham, oferta de 25 milhões de euros, que equivalem a 147 milhões de reais. O presidente Mário Bittencourt vai tentar fazer com que essa oferta se aproxime dos 30 milhões de euros oferecidos na temporada passada pelo Liverpool. Se não rolar acordo, tendência é que o negócio saia por esses 25 milhões de euros, bastante dinheiro para um atleta que passou as últimas semanas machucado. O André quer jogar no futebol inglês, já pediu para ser negociado, agora parece ser questão de ajuste de valores e também de datas. O Flu vai tentar postergar ao máximo a entrega do André, avaliando que a presença dele aqui pode ajudar o time na tentativa de sair da zona do rebaixamento e também de buscar a classificação nas oitavas de final da Libertadores, confronto contra o Grêmio. Se tem gente saindo no Flu, tem gente chegando, não acho que é motivo de comemoração. Emiliano Rigoni, atacante argentino que já passou pelo São Paulo e está livre no mercado desde que foi dispensado pelo Austin, tem negociações avançadas com o Fluminense, o salário já está concluído, falta um acordo sobre o tempo de contrato, 2 ou 3 anos, contratação que eu definitivamente não faria. Bora falar agora sobre Cruzeiro e Bahia, que conseguiram façanhas na noite dessa quarta-feira. Os dois venceram juntos na mesma noite como visitantes. Não sei se você sabe, mas o Bahia e o Cruzeiro são os times com melhor campanha como mandantes, ambos com 100% de aproveitamento. O Bahia tem 7 vitórias em 7 jogos, o Cruzeiro 6 vitórias em 6 jogos. Mas a campanha de ambos fora de casa é horrorosa. Ainda dá para dizer que é, né? Apesar da vitória nessa quarta-feira. O Bahia fez 3-1 no Atlético Paranaense em Curitiba, o Cruzeiro fez 2-0 no Grêmio em Caxias do Sul. O Cruzeiro tinha só 5 pontos fora de casa, o Bahia aparecia com 6. O Cruzeiro era o 16º melhor fora de casa, o Bahia era o 14º. Com os resultados de vitória, o Cruzeiro pulou para a 11ª colocação no ranking de times visitantes, o Bahia pulou para o 9º lugar. Na classificação geral, posições bem melhores, o Bahia está no G4, campanha bastante legal, o trabalho do Rogério Ceni aos pouquinhos vai aparecendo, enquanto o Cruzeiro é o 6º colocado, ultrapassando o Atlético Paranaense. Só para arrematar, queria dar mais detalhes sobre a campanha do Cruzeiro fora de casa, vitórias contra Atlético Goianiense e Grêmio, empates contra Fortaleza e Vasco e derrotas para Atlético Mineiro, São Paulo, Bahia, Flamengo e Criciúma. Tudo isso às vésperas da chegada de 7 reforços a partir do fim de semana. O Seabra já pode contar com as 7 contratações recém-anunciadas, a tendência é que só o Cássio chegue como titular absoluto logo de cara. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que teve uma quarta-feira especial para o seu torcedor. Às 11h11 da manhã, anúncio de Felipe Coutinho, que voltou ao clube 14 anos depois. E a curiosidade é que 14 anos depois, o Vasco voltou a vencer o Corinthians.
Eram 22 jogos de invencibilidade para o Timão. No final das contas, triunfo por 2-0 do Vasco em São Januário com gols de Lucas Piton e Esforça. Piton que o Vasco contratou e ainda não pagou ao Corinthians, inclusive virou alvo de uma ação na justiça. Terceira vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro, 20 pontos conquistados, 8 de vantagem para o Corinthians, que é o primeiro time no Z4. É o Vasco se colocando na primeira tabela, na primeira página da tabela de classificação com a 10ª colocação. É importante contar que desde que o Rafael Paiva se tornou o técnico interino por essa segunda passagem, ninguém pontuou mais do que o Vasco. São 13 pontos conquistados em 18 possíveis. 4 vitórias, 1 empate e uma derrota, a única derrota para o Bahia, fora de casa num jogo equilibrado. Só para completar, nesses 6 jogos, 12 gols marcados, 5 gols sofridos. O torcedor vascaíno já começa a projetar a chance de brigar por coisas melhores do que só a zona do rebaixamento, e eu acho natural que pense assim, especialmente depois das contratações de Felipe Coutinho, Alex Santana, Alex Teixeira e também Souza. Quero falar agora sobre o Palmeiras, que vai bater a marca de R$1 bilhão pela primeira vez em sua história. E o Verdão projeta esse faturamento acima de 1 bilhão para os 2 próximos anos, 2024 e 2025. Como é que o Palmeiras pode ter certeza disso? Isso se baseia nas vendas de atletas e na manutenção das demais receitas. O Palmeiras já bateu próximo de R$1 bilhão nos últimos anos. Foram 839 milhões em 2023, 856 milhões em 2022, 966 milhões de reais em 2021. Esses foram os 3 anos em que o Palmeiras mais arrecadou em toda a história. Como as vendas de Endrick, Estevão e Luiz Guilherme, o Palmeiras já tem garantidos, até porque esses pagamentos são feitos de forma parcelada, dinheiro suficiente para bater a meta de R$1 bilhão em 2024 e 2025. Só para você entender, não é que essas vendas isoladas garantirão ao Palmeiras essa receita superior a 1 bilhão, mas elas vão se somar a receitas com bilheteria, com sócio-torcedor, com patrocínio, entre outras coisas, direitos de transmissão, e vão assegurar essas receitas acima de 1 bilhão. Por que esses números são importantes? Porque permitem à presidente Leila Pereira e ao Abel Ferreira serem mais audaciosos, mais ousados na contratação de reforços. O Palmeiras acaba de investir R$100 milhões em apenas 2 atletas, o Maurício e o Giai. E o Palmeiras já tem um acordo com o Gabigol, que será o jogador mais bem pago do futebol brasileiro, salário acima dos R$2 milhões com alguma folga. Por salário eu estou colocando salário, direito de imagem e luva, o prêmio pela assinatura do contrato. O torcedor palmeirense pode esperar por anos de vitórias e muito investimento. É dessa maneira que eu estou projetando o Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians com várias atualizações. Quero começar sobre patrocínio Master. No último domingo, o Timão completou 1 mês sem patrocínio Master. Você lembra que no último dia 7 de junho, o Corinthians ficou sem seu patrocínio Master. A VaideBet decidiu rescindir o contrato, certo? Pois bem, desde então Augusto Melo já afirmou estar próximo de vários parceiros. No dia da perda, ele chegou a dizer que tinha 2 negociações avançadas. Pouco tempo depois, anunciou que um acordo foi desfeito por causa do compliance. Houve uma avaliação interna no Corinthians e a empresa com quem o Timão estava fechando não teria capacidade financeira para bancar esse acordo. Ninguém sabe se isso é verdade ou não. Mais para frente surgiu a notícia de que a Parimat havia oferecido mais de R$80 milhões de patrocínio. A nova informação é de que a Parimat esfriou as negociações e, nesse momento, o Corinthians não tem nenhum patrocínio Master próximo de ser anunciado. Existem alguns motivos que justificam essa dificuldade. O primeiro deles, a falta de credibilidade da atual diretoria. Logo Augusto, que vivia dizendo que devolveria a credibilidade ao Corinthians, quando o Timão se vê nas páginas policiais por conta da investigação do pagamento de comissão na VaideBet, ele perde credibilidade e passa uma imagem ruim para o mercado. Segundo ponto, time na zona do rebaixamento. É muito ruim para alguém que quer se associar ao Corinthians projetar um contrato longo imaginando que o Corinthians possa estar na 2ª divisão na próxima temporada. Isso sem falar em todas as notícias ruins que acompanham uma campanha ruim como a do Timão na atual temporada. Só para completar, tem ainda um outro detalhe que quase ninguém falou. As grandes empresas fazem uma projeção de investimento com marketing sempre para o ano seguinte. Então é a partir de outubro que elas começam a fechar acordos de marketing visando a temporada que vem. Nesse momento, no mês de julho,
As grandes empresas já usaram toda a sua receita com publicidade e é muito difícil fechar um acordo gigante como o Corinthians pretende, acima de 80 milhões de reais. Dito tudo isso sobre o patrocínio master, queria falar sobre Balotelli. Vários jornalistas no exterior estão cravando que Mário Balotelli é jogador do Corinthians. O que eu posso contar para vocês é que Corinthians e Balotelli já se acertaram em relação a salários, tempo de contrato e luvas. Ele vai ganhar cerca de 2 milhões de reais por mês por um contrato de 2 temporadas. O martelo só não foi batido ainda e o anúncio não aconteceu por conta do Augusto Melo, presidente super indeciso que costuma ir e voltar várias vezes na mesma negociação. Se o Augusto fizer valer aquilo que está combinado com os representantes do atleta, o Balotelli pode ser anunciado a qualquer momento e já estar à disposição, ou pelo menos sendo apresentado de forma oficial com a camisa corintiana. Durante o fim de semana, o atacante italiano escolheu o Corinthians. Agora, depende do presidente Augusto Melo, que costuma ser muito suscetível a pressões e opiniões vindas das redes sociais. Então, se o torcedor corintiano se manifestar de forma contrária, pode ser que o Augusto esqueça ou reverta essa negociação que está apalavrada. Para completar, o Timão perdeu mais uma, derrota por 2-0 para o Vasco, em São Januário, estacionou nos 12 pontos, que fazem desta temporada a pior campanha do Corinthians depois de 16 jogos no Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. São 12 pontos conquistados em 16 partidas, contra 13 pontos da temporada de 2006, 17 pontos da temporada passada e 18 pontos da temporada de 2020. Essas eram as piores campanhas alvinegras no início do Campeonato Brasileiro. Ramon Dias começa a trabalhar nessa quinta-feira com muita coisa para melhorar. Os reforços contratados: Hugo Souza, que chega para o gol, para mim, longe de ser uma unanimidade. André Ramalho, esse bom jogador, pertencia ao PSV, chega livre no mercado. Alex Santana era reserva no Atlético Paranaense. Charles era reserva no Midland, 99 partidas dele no Midland, 39 na condição de titular, todas as outras na condição de reserva. E você está animado com os reforços corintianos? Contrataria o Balotelli? O que você pensa a respeito do patrocínio? Usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e de compartilhar nosso vídeo. Abraço, tchau!